Oi, pessoal! Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o envelhecimento dos tecidos do corpo, particularmente do rosto, e daí o rejuvenescimento facial. E para isso, eu vou tomar emprestada uma imagem que eu obtive na internet para a gente se basear em alguma coisa, né? Para todo mundo visualizar aquela mesma situação. Então, vamos aproximar só um pouquinho. Aqui a gente vê um esquema do processo de envelhecimento do rosto. Para facilitar o entendimento, a gente vai se fixar numa região bem pequenininha e perceber o que acontece nessa região. Então, vamos olhar a bochecha dessa moça. O que vai acontecendo aqui nessa bolinha, nessa areazinha pequena? O que basicamente vai acontecendo? Ela vai perdendo volume nessa região. Agora, passa aqui para mim um pouquinho. Aquela região pequena, uma região delimitada de 1 centímetro por 1 centímetro na bochecha. Ela é constituída de quê? O que tem aqui embaixo da pele? A gente tem um osso, aí normalmente em cima do osso tem uma camada de músculo, em cima do músculo tem um pouquinho ou tem mais gordura, dependendo da região, e por cima da gordura tem a pele. Então, basicamente, nós temos 4 camadas de tecido. Ou devido à perda de volume de um tecido, ou porque todos os tecidos perdem volume, e a gente sabe que sim, todos os tecidos acabam perdendo volume, essa região vai ficando cada vez menos volumosa, vai achatando, vai deprimindo. Mas se a gente for pensar, como que isso pode acontecer? Se a gente sabe que o corpo se reconstitui, o corpo se repara, há uma reparação ininterrupta. A gente sabe isso, essa informação fica evidente, por exemplo, na cirurgia. Na cirurgia a gente corta, depois de uma semana, e na verdade nem precisa esperar muito, esse tecido já está grudado. A gente percebe na cirurgia, a gente costura um lado, quando a gente vai costurar o outro lado, na verdade, para coaptar direitinho as bordas, a gente tem que fazer uma ligeira força para afastar os tecidos. Ou seja, os tecidos começam a se reparar nos primeiros segundos a partir do momento que eu leso esses tecidos. Então existe sim uma reparação ininterrupta. O povo até brinca, né? Você se transforma a cada 7 anos você se transforma num outro indivíduo, porque é uma troca de todas as suas células, né? Ou senão todas as células do rosto, elas sofrem um turnover, né? Uma troca de células, uma substituição de células, uma vez a cada 21 dias ou a cada mês. Então, uma outra coisa que a gente vê, né, quando a gente tem necroses numa cirurgia, quando abre aquelas feridas, a gente vê como que o corpo é sábio, né, em algumas semanas, às vezes muitas semanas, mas enfim, em algumas semanas, aquele buraco vai fechando, 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 fechando. O corpo tem uma capacidade enorme de se regenerar. Então, o que acontece no corpo da gente que, ao invés dessa substituição, dessa regeneração, dessa recuperação dos tecidos, dela ser adequada, ela se mostra assim inadequada e a gente vai perdendo espessura e qualidade dos tecidos. Mas é exatamente isso que acontece. Apesar dessa capacidade enorme de se reconstituir, de se reparar, com o tempo, a gente perde sim a capacidade de uma recuperação adequada. A recuperação, ela vai acontecer, a recuperação dos tecidos, ela vai acontecer até a gente morrer, não tenha dúvida. Mas essa reparação dos tecidos, ela vai ficando cada vez com mais defeitos. É que nem se eu estivesse fazendo uma obra e no decorrer do tempo, o meu mestre de obras fosse embora. Ele não aparece mais na construção. E aí os funcionários ficam todos tontos, cada um fazendo o que bem entende e alguns deles não fazendo nada.
E aí essa construção, ela vai apresentando cada vez mais defeitos. Então, acontece isso sim, à medida que a gente vai envelhecendo, que os anos vão passando, a gente vai perdendo a ordem, quem organiza, quem manda, quem comanda. O comando para uma recuperação 100% adequada, para uma regeneração 100%, esse comando ele é perdido, ele é falho e vão acontecendo erros e os nossos tecidos vão ficando cada vez menos reparados, né? A qualidade de reparação vai caindo, na verdade, a qualidade de reparação vai caindo. Então, é que nem uma costureira, né? Ao invés de reparar a roupa, ela remenda a roupa, né? Então, não há uma reconstituição, né? Não é uma substituição, não, há remendos. Remendos e mais remendos e mais remendos, e aí o envelhecimento dos tecidos vai aparecendo. Eu decidi explicar isso para vocês porque um fator super importante no comando, né, no nível de comando para que a regeneração, a reparação ocorra de forma adequada, então um fator hiper importante é a presença de hormônios, tá? Principalmente hormônios anabólicos, hormônios responsáveis pela regeneração, pela recuperação, pela reparação do corpo. Eles estão lá, eles agem lá a nível de comando para que essa regeneração ocorra da forma mais adequada possível. E a gente sabe que a partir de idades, às vezes até muito precoces, 30 a 35 anos, os nossos níveis de hormônios responsáveis pela substituição, pela reparação, pela recomposição dos tecidos, eles vão caindo. É como se eu perdesse meu mestre de obras e aí os erros de reparação vão ficando cada vez mais evidentes, ok? Então, assim, óbvio que a gente não precisa, na intenção de um rejuvenescimento facial, talvez esse não seja um primeiro processo, mas já fica a dica aí. Se os hormônios não tiverem numa quantidade adequada, você nunca vai conseguir a reparação, a melhor reparação possível. Porque é óbvio que a gente não tem controle total do nosso corpo e é óbvio que por mais atitudes que nós tomemos, a gente nunca vai conseguir realmente conter o processo de envelhecimento, ok? Mas enfim, a gente já sabe então qual é esse processo de envelhecimento, né? Os tecidos eles vão sendo recuperados, mas vão sendo recuperados de forma cada vez mais falha, cada vez com mais erros. E aí vamos pensar uma coisa. Então a gente já sabe então que qualquer região do corpo é formada, tem a parte óssea, a gente vai colocar como se fossem bloquinhos: osso, músculo, gordura e a pele, certo? Aí, olha o que vai acontecendo então com esses tecidos. Eles vão sendo reparados, mas com falhas, então nunca é 100%. Aí eles vão perdendo volume. Esse perde esse volume. Ó. Esse perde este volume, este perde este volume e este perde este volume. E aí, olha o que vai acontecendo. Se esse tecido perde esse volume, o tecido de cima já fica sem a sustentação. Ficando sem sustentação, é como se ele fizesse assim, ó. Ele dá uma desabadinha. Só que esse sustentava o de cima. E como esse também fica sem sustentação, ele também dá, ó, todos vão desabando, tá vendo, ó? E todos vão desabando. Só que além de perder a sustentação, porque o cara lá embaixo de mim que tava me sustentando, né, me dando estrutura, ele perdeu tecido, ele perdeu estrutura e eu dei uma desabada,
eu mesma perco meu tecido e eu também dou uma desabada. Então, o que acontece é, primeiro, perda de estrutura, perda de quem está me sustentando, depois, perda do meu próprio volume, né? O meu próprio volume também diminui, então cai a estrutura, cai o meu próprio volume e além disso, além de cada um dos tecidos perderem parte do seu volume, o volume que resta não é um volume firme, não é um volume de boa qualidade, já é um volume, né, já é um pedacinho lá de tecido de qualidade inferior. Porque o que restou, esse pedacinho que restou, já não tem toda a estrutura, toda a firmeza, já é também uma estrutura comprometida. Então, além de menor, ele também tem toda a sua estrutura comprometida. Então, tem uma diminuição também da estrutura interna desse tecido. Então, de novo, os tecidos disso, cada um dos tecidos sustenta o que está acima. O tecido que está abaixo, que está sustentando, perde volume. Então, o de cima já fica instável. Além de ficar instável, ele também perde o próprio volume. Então, já diminui a qualidade dele de se sustentar e de sustentar o de cima. E, além disso, o que resta dos tecidos superiores ainda é um material que não tem uma qualidade adequada. Então, é isso que justifica o desabamento do rosto. E aí, vamos voltar na foto, por favor? Quando a gente olha o processo de envelhecimento do corpo, a gente tem essa impressão. É como se o rosto estivesse deslizando. Costuma-se usar o termo derretendo. Existe um derretimento do rosto, né? É como se fosse também, vamos fazer a analogia, vamos voltar aqui comigo um pouquinho, vamos fazer a analogia também com uma geleira, né? Então você tem lá uma montanha de gelo. É como se acontecesse assim, a parte de baixo dessa geleira já começasse a perder a sua firmeza, já começa a dar uma derretida. Aí essa parte de baixo, né, ó, já começa a derreter. Aí a parte de cima já fica instável, prestes a desabar. A parte de cima também está sofrendo esse processo de derretimento. Então, parte da parte de cima também já está diminuindo de volume. Só que não é só uma perda de volume. Isso aqui que resta, digamos assim, já não é aquele gelo bom, aquele gelo duro, bem firme, não. Já é um gelo comprometido. Já é um gelo, não é um gelo 100%, já é um gelo que está lá com o pezinho no derretimento. Então, além de diminuir o volume, a qualidade do que resta também está comprometida. E aí, óbvio que isso aqui vai desabar, tá? Esse é o processo de envelhecimento do corpo. Aí, vamos voltar na foto mais um pouquinho. E aí, o que acontecia até alguns anos atrás? O rosto desabava, deslizava e começavam a aparecer estes sulcos aqui, mais profundos. Aí a paciente olhava para isso aqui e falava assim, não, isso aqui não existia no meu rosto. E ela falava, isto é o responsável pela essa aparência envelhecida que eu estou. Procurava um profissional e falava, eu não gosto disto. E aí, o profissional, todos nós profissionais, fazíamos o quê? Pegávamos preenchedores e enfiávamos aonde? Nisto. Então, vamos voltar aqui para mim de novo. Deixa eu só apagar de novo aqui. Vou deixar. Essa era a maneira como se fazia o preenchimento alguns anos atrás. Você tinha, né, todo esse processo vai causar, no final das contas, né, ó, todo esse processo de desabamento vai causar, no final das contas, o quê? Um sulco. Aí, né, o profissional ia lá e botava preenchedor no sulco. Gente, vamos esclarecer o que é um preenchedor. Vamos imaginar, fazer uma imagem mental para ser claro.
Preenchedor é como se fosse um cimento. É um cimentinho que a gente coloca lá para tampar buraco. Ou um pouquinho, ou um caminhão de terra, ou uma pá de terra. Então, preenchedor é um volume, é algo que a gente coloca no buraco para ocupar, ó, o meu preenchedor ocupa espaço e esconde, ameniza ou tampa buraco. Isso é preenchedor, ok? Mas enfim, até alguns anos atrás, nem faz muito tempo, a gente tampava buraco. Só que daí foram estudar por que o buraco aparecia. E por que o buraco aparece? Por causa de todo esse processo fisiológico que eu expliquei para vocês. Aí o pessoal falou assim, bom, então não vamos fechar o buraco, vamos corrigir o processo que dá origem ao buraco, e aí a gente tem a eliminação, ou pelo menos a amenização do buraco. E aí criou-se o que o pessoal adora dar um nominho bom, né? Um nominho bonito. Harmonização facial. Mas o que é então harmonização facial? Ao invés de pegar o preenchedor e botar no buraco, você pega o preenchedor e coloca esse preenchedor nas regiões que, estando comprometidas, né, sendo comprometidas, originaram o buraco. Aí eles pegaram o preenchedor e começaram a colocar aqui. Coloca aqui, coloca aqui, coloca aqui. Pessoal, óbvio que isso eu estou explicando de uma maneira bem grosseira para vocês visualizarem o processo, tá? Mas é bem próxima da realidade. Que tipo de material se usa para fazer o preenchimento? Principalmente ácido hialurônico. Ácido hialurônico. O ácido hialurônico é um material, é uma substância muito semelhante ao ácido hialurônico que nós produzimos. Então ele é biocompatível e aí ele é absorvível. Então é uma substância produzida em laboratório, mas que tem a mesma estrutura do nosso ácido hialurônico, que inclusive é um dos constituintes de cada um desses tecidos, principalmente da pele, ok? Tá, aí você colocou ácido hialurônico, e aí assim, o que o ácido hialurônico então tá fazendo nesses tecidos? Vamos pensar. É um cimentinho, não é? Então principalmente ele tá dando volume, né? Tava desse tamanho, ó. Tava só desse tamanhinho. Eu coloquei meu ácido hialurônico aqui, eu aumentei o volume, aumentei o tamanho. Além de aumentar o volume, então aumentando o volume, ele vai agir, ele vai repor aquela massa que foi perdida, né? Ele vai agir na massa que foi perdida, mas vai agir também em todo o processo de sustentação, que quando eu reponho essa massa, eu já estou sustentando os outros tecidos, tá? O ácido hialurônico, ele também tem uma capacidade de sugar água, ele absorve água, ele puxa a água para ele. É uma capacidade que ele tem. Quando eu puxo água para mim, então assim, eu ponho isso de ácido hialurônico. Se eu puxo água para mim, o meu volume, obviamente, que vai aumentar. Então, essa capacidade do ácido hialurônico, mais uma vez, vai ajudar na reposição desse volume, né, dessa massa que foi perdida. E a presença da água, ela vai agir também na recuperação da estrutura. Porque uma coisa é assim, gente, é que nem uma gelatina. Gelatina, ela tem volume, mas ela é mole, ela não tem muita estrutura. Alguma coisa mais dura, né, sei lá, uma batata.
Uma batata, ela tem o volume, mas antes de ser cozida, ela é dura, ela tem a estrutura. Então, uma coisa é o tamanho é volume, outra coisa é qualidade. Quanto mais duro, nesse caso pelo menos, né? Quanto mais firme, né? Então, quanto mais firme, melhor. Então, além de dar tamanho, ele dá firmeza. Firmeza tem relação com a qualidade do tecido, com a sustentação, inclusive autossustentação do tecido. E a aplicação do ácido hialurônico tem mais um efeito. Ele estimula... Peraí, vamos apagar o meu iceberg antes que a gente afunde algum Titanic. Vou apagar o meu buraco também. O ácido hialurônico, ele também estimula a produção de colágeno. Colágeno. Por que estimula a produção de colágeno, gente? Primeiro, pelo próprio processo de aplicação, né? Quando você faz um procedimento, principalmente procedimentos invasivos, quando você agride o corpo, é que nem aquilo que eu falei pra vocês. O corpo mantém sim a capacidade de se regenerar, de se reparar o resto da vida. Se eu vou lá e pico meu rosto, óbvio, na hora ele se apressa para regenerar o meu rosto. Então, quando você fica picando para injetar uma substância e aquela substância vai expandir, vai empurrar os tecidos, né? Você tá de alguma forma lesando esse tecido. E o fato de você lesar o tecido é um estímulo para ele correr atrás de se recuperar, tá? E um outro detalhe que se acha também é a própria presença do ácido hialurônico talvez já seja um estímulo para a produção de colágeno. E produzindo colágeno, o que você tem? Aquela história. Eu pus o meu ácido hialurônico. Se eu produzo colágeno, eu aumento mais o meu volume. Então colabora para dar volume, para melhorar a espessura daquele tecido que perdeu espessura, que ficou achatadinho. E o colágeno, além de dar volume, ele colabora também para estrutura. Então lembra, uma coisa é o tamanho, outra coisa é a firmeza. Não adianta nada eu ter um tecido muito grandão se ele não tem estrutura, se ele não tem os próprios constituintes para ele ser um tecido firme por ele mesmo, ok? Só que, mais um detalhe, esse efeito aqui, gente, é um efeito do organismo. Lembra que eu falei? Eu pico o meu rosto e o meu corpo sente que eu tô sendo agredida e ele vai se mobilizar para corrigir, para conter aquela agressão e para corrigir aquela agressão. Então, é um efeito indireto do ácido hialurônico. Não é o ácido hialurônico que está fazendo diretamente, ele está estimulando. O corpo é que tem que fazer isso, o corpo é que tem que produzir colágeno, depositar colágeno. E é o corpo que tem que reorganizar também o colágeno para ele se dispor de uma forma a manter a estrutura dos tecidos. Então, é o corpo que tem que fazer. Para o corpo fazer, ele precisa de alguém que mande, de comando adequado. E para ter um comando adequado, precisa de hormônios. De hormônios. Eu vou só abrir um parênteses, mas a gente vai conversar noutra ocasião. O que é isso a que eu estou me referindo? Vamos anotar aqui para vocês saberem. É a modulação hormonal, que usa hormônios bioidênticos, tá? É uma reposição de hormônio? Tem alguma coisa a ver com reposição de hormônio ligada à menopausa? Não. Isso é uma coisa
relacionada, né? Essa queda hormonal é uma coisa que acontece no ser humano, no corpo humano, no organismo humano, não é específico de nenhum gênero, acontece tanto no homem quanto na mulher, ok? Mas isso eu vou falar para vocês num vídeo futuro. Muito bem, coloquei, então expliquei para vocês o que é essa harmonização facial. Aí vamos voltar um pouquinho na foto, então, só para a gente deixar claro aonde que a gente injeta. Então, pessoal, mais uma vez, é a injeção de um gelzinho, eu entro com uma agulha e deposito um gelzinho, deposito um cimentinho, tá? E hoje em dia, aonde que a gente aplica? Ao invés de aplicar no sulco, a gente vai aplicar nesta região aqui, nessa região de malar, de zigomático, tá? Para repor tecido, o ossinho do rosto, zigomático e malar, para repor a gordura que a gente perde nessa região, tá? E também para colaborar na espessura da pele. Então a gente coloca nessa região, colocando nessa região, a gente repõe esse volume e aí, teoricamente, repondo este volume, o sulco desaparece ou melhora, ok? Mas vamos voltar aqui numa coisinha. Olha aqui o que acontece. Vamos apagar esse monte de organização, depois a gente fala outro dia. Então, lembra de tudo aquilo que eu falei, né? Todo o processo que faz os tecidos, desabarem, até que surgem buracos. Além dos buracos, pessoal, pode surgir, meu gato, além de buracos, podem surgir também excessos de pele muito evidentes. Ou seja, os tecidos eles vão desabando, mas a partir de um determinado limite, não é só uma frouxidão que a gente observa que a pele despencou. Já tem um excesso de pele, você já não vê mais o contorno do rosto, a pele desabou. Então, é óbvio que a partir de um determinado limite, a partir de um determinado ponto em que essa pele desabou, em que essa pele caiu, mesmo tentando repor volume, eu já não consigo um resultado adequado, um resultado apreciável, tá? Até porque é assim, lembra que não é só perda de volume do tecido, desestruturação e desabamento. Cada um dos tecidos vai perdendo a sua própria estrutura interna. Então a pele, né? A pele também, ela perde a estrutura interna e além do volume dela, e ela desaba, né? Fica fininha e desaba totalmente, aparecendo aquele grau maior de flacidez. E aí esse comprometimento é tão grande que a gente já não consegue recuperação, não dá para voltar atrás. Já tem um excesso de pele muito grande. E aí, excesso de pele muito grande, a conduta é cirurgia. Aí não tem jeito. E olha que interessante, o que a cirurgia vai fazer? A cirurgia vai puxar essa pele. Ela vai recolocar a pele no seu devido lugar. Não só a pele, né, gente? A cirurgia tem o intuito de recolocar o tecido. Lembra que tá tudo desabando. O tecido não, os músculos, né? Ela vai recolocar todos os tecidos no seu devido lugar. Só não mexe com o osso, mas reposiciona o músculo, levanta gordura, levanta a pele. Só que olha que interessante, com que tecidos, com que qualidade de tecidos eu tô lidando? Eu tô lidando com tecidos totalmente destruídos. Ó, é a pele que afinou, né? Tá fininha, e tá fininha, perdeu volume e perdeu estrutura. Então é uma pele de uma qualidade muito ruim. É uma pele ruim, é um músculo ruim. Então na cirurgia eu lido, ainda mais numa cirurgia de rosto, eu tô lidando com tecidos ruins. Eu só tô botando esses tecidos no lugar deles. Não que a gente deva
tirar o benefício da cirurgia. De jeito nenhum. A cirurgia às vezes tem um grau de melhora incrível, né? Mas ainda assim eu tô lidando com tecidos muito ruins. Então a primeira consequência disso não dá pra achar que a cirurgia vai te dar aquele rejuvenescimento que você está esperando. E uma outra coisa se eu tô lidando com tecidos ruins, sempre existe uma perda de resultado. Então eu puxo 100% e depois de 3 meses a pele dá uma desabadinha, acomoda e a paciente só fica com 70% do resultado. Existe sim uma perda de 30% do resultado. Então essa é a primeira questão, né? Não tem jeito, se a flacidez se instalou, se uma flacidez importante se instalou, você tem que fazer uma cirurgia, porque daí você já não consegue a recuperação adequada. E uma outra coisa muito interessante é o seguinte, aonde esse ácido hialurônico ele é aplicado, principalmente no processo da harmonização, da técnica, né, da harmonização facial. Esse ácido hialurônico, ele é aplicado... Vamos ver o que é o ácido hialurônico. Esse ácido hialurônico, ó, lembra que aqui era a pele, ó, meu osso, músculo, gordura e pele, tá? Esse ácido hialurônico, ele é aplicado... principalmente nessa região lateral, ele é aplicado aqui, ó, justa ósseo, para levantar, para dar estrutura, né, para levantar os tecidos. Ele é aplicado aqui, justa ósseo, logo acima do osso, e ele é aplicado aqui também, ó, entre a gordura e a pele, não necessariamente na pele. E lembra aquilo que eu falei? Mais uma vez, todos os tecidos, a pele também, ela diminui, então olha a minha pele desabando, mais adelgaçada, e além de adelgaçada, a estrutura comprometida. E esse ácido hialurônico, ele não é aplicado dentro da pele, pelo menos este não é. Então, essa pele, para melhorar a sua qualidade, mais uma vez, não que a harmonização facial não dê resultados espetaculares, certo? Óbvio que dá resultados espetaculares, mas enfim, já que eu tô fazendo o vídeo, eu tô levantando para vocês todas as questões de uma recuperação total de um rosto, ok? Mas enfim, esse ácido hialurônico não é aplicado aqui no interior, né, de forma intrínseca na pele. E aí eu não tenho a recuperação do volume da minha pele e eu não tenho a recuperação da estrutura, da autossustentação da minha pele. Consequências disso. Então vamos lá. Consequências disso. Onde que eu vou explicar isso para vocês? Aí lembra. Vamos fazer de forma mais simplificada até para vocês entenderem. Aí eu tenho o meu músculo e eu vou pular as outras camadas só para simplificar. E aí eu tenho a minha pele desabando assim, ó, adelgaçada, mais fininha e desabando, tá? Esse músculo, por mais comprometido que ele esteja, é um músculo fininho, mas ele continua agindo. Gente, é que nem o músculo da nossa perna. Você pode ficar 70 anos da sua vida sem fazer exercício, a sua perna vai ficar cada vez mais fininha, vai ficar uns gambitos, ainda assim você continua andando. Se você continua andando é porque o músculo está funcional, certo? Podia estar melhor, mas está funcional. A mesma coisa no rosto. Por mais comprometido que esteja o músculo do rosto, ele continua agindo. E olha o que acontece. Vamos aqui no esqueminha. Isso aqui, ó. Ó, isso aqui é um pedaço de EVA, né? Que chama isso? EVA. Que tá simulando uma pele boa. Uma pele espessa, uma pele jovem, uma pele de 20 anos, tá? Minha mão é um músculo. O músculo, ele tá... Vamos simplificar, tá? O músculo, ele tá grudadinho na pele, tá?
Você já sabe que tem as outras camadas, nós vamos simplificar. O músculo tá grudadinho na pele e o músculo fica lá, contrai a testa, né? Fica preocupada, sorri, 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 sorri. Numa pele jovem, né, com espessura, numa pele jovem, com uma espessura boa, estruturada, né? Ela tem uma estrutura, ela tem uma firmeza por ela própria, tá? O que esse músculo faz na pele? Quase nada. Porque assim, ó, vocês nunca pensaram, vocês nunca se perguntaram por que eu passo 35 anos da minha vida sem ruga? A partir dos 35, 40 anos, a infeliz da ruga decide sentar, se instalar aqui no meu olhinho. O que acontece se o músculo sempre esteve lá? É isso, gente. O músculo, ele continua lá no processo dele. Aliás, ele tá ficando cada vez mais fraco, né? Mas continua lá no processo dele. Mas a nossa pele, ó, esse é um exemplo muito próximo da realidade. A nossa pele vai ficando cada vez mais fina, mais sem volume, vai adelgaçando e vai perdendo estrutura. Ela não se sustenta por ela própria. Ó, ela adelgaça. Ah, mas é porque a folha de seda é muito mais fina. Tá, eu podia pegar uma folha de aço super fininha, ela tem a estrutura, ela se mantém por ela própria. Mas a folha de seda expressa bem o que acontece com a pele. A pele, além de ficar mais fina, ela perde estrutura. Aí veio o músculo, a primeira apertada já marca a minha pele. E aí, no primeiro momento, eu até posso dar uma esticadinha, ó, nem vejo grandes comprometimentos. Mas à medida em que eu continuo usando esse músculo e esse músculo fixado à minha pele continua apertando a minha pele, vai ter uma hora que por mais que eu tente esticar, essa pele vai continuar marcada. Aí, primeira coisa pra vocês pensarem, uma pele marcada, mesmo que eu faça uma cirurgia, que eu estique a cara da pessoa, vai tirar ruga? Não. Então, cirurgia de ruga não tira ruga. E aí, uma outra coisa, então assim, cirurgia de ruga não vai tirar ruga. E aí, o que eu preciso fazer, então, já que eu não consigo reverter esse processo? Pegar minha folha de seda e transformar no EVA. Eu preciso, pelo menos, enfraquecer a minha musculatura. E o que eu quero dizer com isso, gente, é assim, por mais que a gente aplique ácido hialurônico, dê sustentação aos tecidos, como eu não consigo agir diretamente na pele, a pele, ela sempre, o processo de envelhecimento da pele sempre vai estar na minha frente, da frente dos meus cuidados, dos procedimentos que eu posso aplicar nessa pele. Então, ela nunca mais vai aguentar a ação do meu músculo, que nem uma pele. Eu não consigo retornar para isso. Então, a minha pele nunca mais vai aguentar isso aqui, sem ficar nada marcada, nada. Então, eu preciso ajudar essa pele para que ela não fique marcada. Fazendo o quê? Enfraquecendo o meu músculo. Como que a gente enfraquece músculo? Botox. Gente, Botox é toxina botulínica, tá? Mas também nem vou questionar isso. O que o Botox faz? A gente aplica através da pele, só que a gente entra no músculo. Aí o músculo tá querendo mexer, a gente bota uma aguinha lá, essa aguinha de forma microscópica, não é aguinha, né, gente? Mas enfim, a substância, a toxina vai nos receptores do músculo, entope todos os receptores do músculo. E aí esse músculo não consegue mais receber estímulo para contrair. E ele permanece relaxado. Muito bem. Eu assisti esse vídeo e fui aplicar o meu Botox. Só que esse músculo, ele já tinha feito a festa na minha pele. Aí a minha pele tá assim, ó. Aí eu fui, apliquei Botox.
o músculo ficou paralisado, ele não aperta mais minha pele. Eu vou conseguir corrigir as rugas que ele já impressionou, né, que ele já provocou na minha pele, que são verdadeiras rachaduras mesmo na estrutura. Eu vou conseguir reverter essas rugas aqui, esse amassado? Não. Então, Botox é procedimento preventivo. Quando que você começa a aplicar? Aquele momento em que você dá um sorriso e você percebe que a sua pele está mais marcada. Por que a sua pele está mais marcada? Quando você dá um sorriso, fica mais impressionada. Por quê? Porque a pele já está fina, o músculo dá uma apertada, ela já se contorce toda. Neste momento, antes do músculo conseguir amassar toda a sua pele, é que você tem que começar a aplicar Botox. Depois que a sua pele estiver marcada, a pele em repouso, ó, o músculo não está agindo, a pele em repouso, se ela já estiver toda marcadinha, a aplicação de Botox não vai tirar essas rugas, porque a estrutura está quebrada, está rachada. Ah, então não adianta mais aplicar Botox, então esquece. Não, tem que ainda assim aplicar Botox, porque senão ele continua esmagando a sua pele. E aí ela vai ficar assim, ó. O que é melhor, aquela outra ou isso? É só olhar. Ah, mas tá toda marcada. Sim, aplica Botox para não marcar mais ainda. E depois a gente faz um outro procedimento para alisar a sua pele. Ok? Mas toda essa história é assim, ah, mas então precisa disso, isso não é suficiente, precisa daquilo, e daquilo, e daquilo, e daquilo, e daquilo. A intenção principal é, realmente, não é fácil rejuvenescer um rosto, principalmente se a pessoa não começou a ter cuidados bem precoces, com 25 anos, precoces é 25 anos. Então essa é a primeira dica, assim, comece a cuidar do seu rosto precocemente, porque senão fica mais complexo mesmo. E depois, principalmente para quem não começou a cuidar do rosto precocemente e aparece com o rosto todo comprometido, o rosto é todo um complexo. Não dá para achar que eu faço uma cirurgia e você melhora 100%, ou pior, que eu aplico um Botox. As pessoas aparecem assim no consultório e querem começar a aplicar Botox. Tudo bem, começar a aplicar Botox, esse não é o problema. Mas elas querem que o Botox dê jeito, que o Botox transforme isto nisto. Não dá, né, gente? Então isso é principalmente para esclarecer. Não é para desanimar. Então não tem jeito mesmo, não vou fazer nada. Não, gente, não. Vai, tudo bem. Começa com um Botoxzinho, faz um Botox. Aí depois faz um peeling para dar uma alisada, né? Põe uns preenchimentos, né? Para dar um volumezinho. Vai fazendo, vai se cuidando. Mas enfim, é para orientar vocês nesse sentido, ok? Deixa eu só ver se eu tinha programado falar mais alguma coisa para vocês. Mas era principalmente isto. Muito bem. Pessoal, era basicamente isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu espero realmente, primeiro, que vocês tenham entendido, depois que tenha contribuído de alguma forma, tá? E se vocês tiverem qualquer dúvida ou qualquer tema pra gente produzir um vídeo, fiquem à vontade para entrar em contato. Um beijo grande para todas vocês. Tchau.